Cara, eu queria que você contasse um pouco mais da sua história, né? Então, você fez relações públicas internacionais e depois, logo, você foi estudar em Londres. Mas por que Londres? Por que a ideia de um desenvolvimento de economia sustentável? Como é que foi essa jornada? Legal, cara. Desde pequeno, assim, eu sempre tive muito interesse por povos, culturas, assim, morei em lugares diferentes, vi muita coisa. E aí estudar relações internacionais para mim foi, cara, eu quero conhecer diferentes, como que o mundo funciona, né, basicamente. E eu não tenho tanto interesse assim no micro, eu penso muito no macro, né? Então, assim, como que funciona a política externa, como que funciona a economia internacional, como que é essa dinâmica, né, de abundância, de escassez, de troca, eh, de comércio internacional. Então, eu fui estudar isso. Só que aí, cara, em 2010, eu fui pro Haiti e depois de um terremoto que teve lá, devastador, e eu vi uma pobreza extrema. E isso me marcou muito, porque, é, cara, é muito chocante a gente ver a desigualdade no mundo. E se a gente não se sensibiliza com isso, tem alguma coisa errada com a gente, cara. Não é possível que tenha gente morrendo de fome do nosso lado e a gente não faz nada e não se preocupa com isso. E culpa outros, né? Alguma coisa tá errada, o sistema tá quebrado, não é possível, né? Então, esse inconformismo meu gerou algo em mim que foi, cara, eu quero estudar esse assunto, eu quero entender como que alguns países, como a Coreia na década de 50 tinha o mesmo PIB que a Tanzânia. Então, a Coreia era um país pobre. Como que esse país chegou a ser o que é hoje? Como que países, os tigres asiáticos, como que alguns países conseguem florescer, que é uma palavra meio inglesa, né? Flourish. Como é que eles conseguem prosperar, florescer e outros ficam para trás? E como que esses que ficaram para trás conseguem chegar lá e dar uma vida digna para as pessoas? Então, assim, nível mais macro, né? Pensando em políticas públicas, pensando em. E aí, cara, fui estudar isso. Falei, pô, eu quero entender e, se Deus quiser, fazer algo quanto a isso, né? Entrar algum dia a trabalhar nesse assunto. Só que aí, cara, a real foi que eu descobri que é muito difícil. É um tema muito complexo. Boa intenção não resolve, sabe? Eu estudei, por exemplo, teve um projeto de ajuda na África que foi tênis que foram feitos por $1 para ser doado para as pessoas numa região da África. Muito legal o projeto, rolou um monte de financiamento, um projeto que foi lá para ajudar as pessoas, para que ninguém andasse descalço, né, para dar dignidade. O que aconteceu? O projeto acabou quebrando as indústrias de sapato locais. Por quê? Porque se as pessoas tinham tênis de graça, não precisavam comprar dos fornecedores locais. E aí Sim. quebrou os locais e aí não tinha mais emprego na região, porque um monte de gente trabalhava na fábrica de sapato. E aí, cara, você tem uma crise por causa de alguém querendo ajudar uma situação. Então, assim, esse tema sempre me fascinou e me deixou em crise muitas vezes. O que você faz para resolver um problema social, econômico e ajudar pessoas a saírem da miséria? Não sei, eu não sei se você que está ouvindo não se preocupa com isso. Eu me preocupo porque eu acho que é injusto. Não é certo ter pessoas na miséria. Então, o que a gente faz de um nível macro, de um nível sistêmico? Então, eu fui estudar isso. Eu fui estudar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. E, e foi bem bacana, né? Eu comecei a trabalhar nessa área de relações com o governo. E trabalhei no governo britânico também, administrei mais de 100 milhões de reais para projetos de cidade, de gestão de água. Cara, água é uma coisa. Você sabia que no Brasil você tem mais de 30% de perda de água na gestão da água, né? É uma questão muito séria. Você tem gente que não tem água, acesso à água, acesso a esgoto, né? Não tem. Então, assim, são questões todas que eu tenho trabalhado, que eu tenho estudado, porque queima no meu coração achar respostas que resolvam o problema de pessoas. Eu acho que a gente só vai ser feliz de fato como sociedade quando a gente tiver mais equidade. É muito difícil de imaginar eu feliz tendo tudo, sendo que alguém do meu lado não tem nada. Então, eu acho que é isso que tem me levado e me empurrado adiante para tentar entender o que fazer diante disso.